Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos estar, pessoal, trazendo a apresentação do novo diretor jurídico do time do Paysandu. E nessa apresentação ele vai fazer um balanço do time do Paysandu, da situação aí que o Paysandu se encontra, os processos aí que o Paysandu tem enfrentado e o planejamento para esse ano. Vou trazer os principais trechos dessa apresentação e peço para você que chegou nesse vídeo se inscrever, deixar seu like e sua opinião nos comentários. É muito importante, pessoal. Eu criei esse canal para trazer as principais informações dos times aí do Norte e Centro-Oeste, os principais times. E quando começarem os campeonatos aí para valer a temporada 2026, eu vou estar trazendo reações aí dos jogos dos principais times. Então é bem importante que você se inscreva para esse canal crescer e valorizar ainda mais aí o futebol do Norte e Centro-Oeste, tá bom, pessoal? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a nação bicolor. Fico muito feliz de voltar mais uma vez. Estava até conversando com o Maia. Eu não sei nem quantas vezes eu já voltei. E estava até perguntando quando foi que eu comecei a minha vida no Paysandu. E depois de muito esforço, eu me lembro que para a maioria que ainda não me conhece, sou advogado há quase 30 anos e ingresso no Paysandu em 2007, creio eu, na gestão do presidente Rezende, num momento bastante grave do Paysandu, e a partir dali nunca escolhi quem apoiar, quem ajudar, e sim sempre ajudando o Paysandu. Então passei em várias oportunidades que sempre fui acionado, solicitado pelos meus amigos que estavam à frente do Paysandu, ou não, por indicação ou não, né? Então sempre atuei na esfera desportiva, na esfera trabalhista, em todas as esferas, né? O Maia mesmo, como presidente, me solicitou alguma ajuda, viajamos ao Rio de Janeiro, acho que foi até antes dele ser presidente, isso só demonstra que não interessa quem estava à frente, né? A gente sempre esteve aqui para ajudar, né? E, presidente, fico muito feliz de ver o Paysandu de um sonho de 2007, hoje encontrar uma equipe de advogados de escola, de qualidade, né? Trabalhando em diversas áreas, ao torcedor, um esforço para vocês entenderem o quanto se trabalha numa área jurídica. Geralmente vocês imaginam só quando se tem uma demanda, quando a imprensa ou quando os sites publicam demandas em desfavor do clube. Só que, somente para vocês terem uma ideia, ontem, eu sempre chamo de presidente Maia, que é meu amigo particular, nós estávamos tratando de contratação. E a equipe estava no Natal, com seus familiares, com o computador aberto, trabalhando em prol do Paysandu. Então, não existe data, não existe hora. E o que era antigamente um escritório do Paysandu, que era dentro do meu carro, cheio de papel, hoje o nível é outro, né? Então, existe uma excelência nesse tratar do Paysandu. Como eu disse, já passei por várias esferas e por várias demandas em nome do Paysandu. Isso me impulsionou, né? Mesmo muito tempo longe, tal qual, repito, o nome do meu amigo Maia, que nós nos encontrávamos nas cadeiras, né? Falando do time, do clube, e aqui vem até meu convite a todo bicolor. Faça como nós, né? Se nós não estamos satisfeitos, não interessa quem está à frente. Nós precisamos retornar, né, àquele mesmo caminho que o Paysandu sempre teve. O Paysandu ditou as regras, né, ditou todas as mudanças do futebol paraense. Então, se os outros clubes cresceram, foi em decorrência do que o Paysandu efetivamente criou nesses 25 anos. Né? Então, volto a pedido do presidente Márcio, que me convidou, né, meu amigo particular, e aí, sendo até um pouco mais honesto, né, um tempo atrás me chamou aqui por uma questão pontual, para trocar uma ideia jurídica, e retornei aqui ao clube, verifiquei aquilo,
né? E agora, com a mudança na direção do clube, o mesmo me ligou e me solicitou se eu não queria assumir a diretoria jurídica. Eu sempre disse para ele que eu nunca gostei de cargo, que eu sempre trabalhei me pedindo, e qualquer ato e qualquer situação estaria aqui a posto. Ele me mostrou uma necessidade, eu verifiquei a necessidade com meus colegas advogados e estou aqui, né? Já tomei cabo da situação, estamos já resolvendo algumas situações, isso é muito importante. Quando eu sentei com o presidente Márcio, ele me deu carta branca para algumas atuações dentro do jurídico, e dentre os quais que é a nossa missão nova dentro do clube, é efetivamente dar condições à administração do clube galgar e caminhar com o Paysandu nos rumos que ele sempre teve. Tem um link dentro do clube e efetivamente nós vamos resolver os problemas que existem hoje no clube. Boa tarde, Luciano Rodrigues. Eu queria perguntar aí para todos, quem puder responder, logicamente, que vocês fizeram um balanço para o torcedor, mas um balanço pessoal, né, de mais ou menos uma nota que vocês podem dar por esse trabalho que está sendo feito, quanto que já evoluiu, quanto que ainda falta evoluir, e um ano que o presidente Thomas vai ficar, que aparentemente também todo mundo vai ficar, falando desse ano especificamente, de 2026 até o final. Se der tudo certo, se o Paysandu resolver metade ou praticamente 70%, 80% das questões trabalhistas, o quanto o clube pode economizar de dinheiro, quanto o clube pode arrecadar, se já tem mais ou menos uma previsão, alguma coisa que vocês possam adiantar. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Excelente pergunta. Eu penso que a nota 10 ela não é possível porque sempre tem espaço para você crescer e melhorar. Então, eu vejo que o crescimento, a estruturação do setor jurídico, ela traz resultados que são virtuosos, né? Resultados muito claros. Agora, sempre vai ter espaço para uma melhoria, né? E o Dr. Bruno, com certeza, vai ter essa condição de fazer uma gestão ainda melhor. Uma gestão que ele vai aprimorar, né? Vai conseguir aí, trazer aí um afinamento de tudo que foi feito, já a grosso modo. Refinando a equipe, né? Refinando procedimentos. Então tem muito trabalho ainda para ser feito, sem dúvida nenhuma, e que será feito. Agora, com relação ao passivo, isso aí depende também da diretoria, não é só o setor jurídico, não é verdade? Diretoria, financeiro e jurídico e futebol. Então, todo mundo tem que estar ali imbuído do mesmo pensamento, imbuído da ideia de que esse ano de 2026 ele precisa ser superavitário, né? Então, o Paysandu ele não pode gastar mais do que ele ganha. Isso aí é norma básica para qualquer empresa que queira sobreviver no mercado, não é verdade? Qualquer pessoa física também. No Brasil a gente não tem a falência da pessoa física, mas em alguns países existe a falência da pessoa física. Mas é ruim, é muito ruim ficar endividado, né? Te inviabiliza em uma série de circunstâncias para os atos mais simples da vida. Então, o desafio do jurídico, como o doutor Bruno falou, é dar esse apoio, essa sustentação à diretoria. Agora, o equilíbrio, as escolhas, elas serão feitas por nós. Então, é muito importante esse equilíbrio e é o que a gente vem batendo em cada entrevista, em cada coletiva que se faz, no sentido de que a diretriz é outra, Luciano. Então, a gente vai fazer realmente uma gestão equilibrada, né, para que a gente não dê muito trabalho para o doutor Bruno, não é isso, doutor? Só completando, a pergunta é pertinente. Só que o Paysandu não vive só de demanda trabalhista. O Paysandu ele vive de todo dia uma situação diferente. E coisas antigas também, né? São heranças, porque o Paysandu não nasceu da administração anterior. O Paysandu nasceu em 1914. Então, desde esse momento, eu cresço e desenvolvo. Eu não posso somente olhar uma demanda do presidente A ou do presidente B, né? E isso fez com que se chegasse em 2025, num ano que não agradou a ninguém, né? E que não agradou essa administração. Então, estou vindo, não como salvador da pátria, que eu estou muito longe disso. Estou muito feliz
porque o presidente me falou, carta branca para você mudar o seu jurídico. Eu olhei e falei, se eu mudar é para melhorar, porque eles são ótimos, são muito bons. Tudo que eu peço automaticamente está na minha mesa. Né? Doutor Tiago me dando um apoio sensacional. E hoje, o que eu chamo de mola propulsora do clube, não sei se isso é bom ou ruim, é o setor financeiro. Aí você pode pensar, é dinheiro. Não, não é só dinheiro. É dar condições a você planejar 2026. Né? 2026 já começou há mais de um mês. Né? Então, nós estamos nessa toada, né? Olhando para o passado, né? Tentando fazer o futuro e dar condições no presente para o presidente. Né? Então, não cai essa ideia de só ação trabalhista. Ação trabalhista. Às vezes, a ação trabalhista, para mim, é o que menos me preocupa. Né? Tem outras questões, dentre os quais o que nós queremos implementar aqui é o trabalho preventivo. Evitar demandas. Vocês não falarem sobre questões jurídicas. É o nosso sonho, nosso objetivo. Né? É o famoso, vocês nem sabem que nós existimos. Né? Então, é o que nós queremos implementar aqui e é o que a gente vai conseguir. Perguntei para o presidente Tuma, saindo um pouco da esfera judicial, se o Paysandu ele vai apresentar os nomes até o final do ano ou se só depois da virada de ano. Que ele tem mais 3 jogadores acertados, aparentemente, mas logicamente sem dar nomes. Mas se o Paysandu vai anunciar antes ou depois do ano, presidente. Obrigado. Teremos novos anúncios até o final do ano e alguns também no princípio. Tá, então, tudo no seu devido tempo, quando o atleta já estiver efetivamente contratado, estiver aqui, todos os contratos analisados. Vai acontecer. Sei que a ansiedade é grande, mas vai acontecer no seu tempo. Boa tarde, Anderson Aires da página Fala Torcedor. Prazer estar com vocês. Como é que o setor jurídico do Paysandu está atuando na formalização de contrato de novos jogadores e também de alguns patrocínios? Quer falar? Boa pergunta. Ontem, eu dei um exemplo aqui que ontem estava todo mundo trabalhando, né? E foi na hora da ceia, na hora do almoço, foi a primeira bomba, primeiro ali, a gente vai resolvendo. Amém, né? E tal. O que é que significa? Significa que os contratos chegam, são analisados, e a ideia primordial e um pedido do presidente foi que o jurídico acompanhe do início do trabalho, da tratativa do comitê até o seu final, né? Sempre passando pela mão do administrativo. Então, é como se numa empresa, e efetivamente vai ser assim, eu rogo que seja assim, ao contactar com o atleta, ao começar a fechar, como aconteceu há uma hora atrás, se procura o jurídico analisa se está dentro das condições que o Paysandu aceita, né? Porque o contrato ele tem que ser confeccionado e regido pelo clube. A gente não abre mão disso, né? E também nós não somos estáticos. Nós sentamos com os representantes, porque hoje o futebol não é só jogador, gente. Hoje o futebol tem empresário e todos eles têm advogado. Então, a tratativa ela é mais palpável, é mais possível, é bem mais rápido, né? E saindo dali, analisado, dado o parecer, contactado, modificado esse contrato, por que não dizer, se dá esse amparo à administração do clube. Presidente, pode mandar bala. E o presidente vai à frente com o seu comitê, aí é o trabalho deles. Aí não é mais nosso, né? E aí nós vamos também acompanhar esse par e passo desse contrato, né? Até o seu final. No final, o administrativo te procura e dá o ok. Bruno, preciso rescindir esse caso. Equipe, vamos verificar isso aqui. Fulano de tal está com 3 jogos de suspensão. Equipe, vamos tirar, a gente precisa desse atleta. Então, esse é o trabalho. A gente precisa ter esse contato, que agora a gente tem com toda essa equipe. Não sei como era antes, não estava aqui, né? Mas que agora existe essa sintonia fina. E aí eu tenho certeza que isso vai dar resultado em campo. A bola vai entrar. Essa sintonia assim, do jurídico com a presidência, com relação a alguns jogadores que possam vir com o Paysandu, que já tem um histórico, né, sobre algumas causas que vem nos contratos
que já tem esse histórico, que chega no clube, a parte jurídica está atuando também nisso? Eu costumo dizer que para você ser um diretor jurídico, você tem que conhecer um pouquinho de futebol, não precisa muito. Você tem que estar no meio. Né? Eu estou retornando. Nunca me afastei, mas agora com cargo, né? Com crachá. Né? E estava conversando agorinha com o presidente de nome que ele me questionou, né? De uma situação pontual. Trocamos essa ideia. Eu não tenho como, tal qual um trabalhador, marcar um X naquele atleta porque ele já demandou contra um outro clube. Eu não sei qual foi a relação dele com esse outro clube. No mesmo raciocínio, um outro clube não pode verificar os caras que entraram com a ação contra o Paysandu. Eles devem ter os seus motivos, né? Não sei se eles têm razão. E nem sei qual foi a motivação, né? Meu objetivo é defender, né? E nós vamos defender. Então, esse tipo de situação, esse tipo de análise, ele é muito peculiar. Quem pode passar melhor, e aí é um trabalho coletivo, é o executivo, é o comitê de futebol que analisa e senta com o presidente e diz, eu assino embaixo por esse cara. Né? Se ele é desagregador, se ele é... Quem tem que analisar isso é aquele setor. A gente está aqui para dar aquele apoio. Né? Presidente Márcio Tuma, doutor Bruno, me permita me dizer muito obrigado por matar uma inquietação desse velho jornalista. Porque o que eu venho lutando para saber da verdade, porque a verdade dói, porque eu entendo, embora eu não seja advogado, economista, mas eu não sou imbecil. Nem picolezeiro assina confissão de dívida, como já fizeram com esse clube. Meu muito obrigado. Eu achei, aliás, Trindade, que você ia fazer uma pergunta sobre isso. Né? Eu vou entrar, né? Porque a gente tem um processo de... Você tem razão. Tem um processo, né, de um grande atleta nosso, que acho que é o maior processo individual que nós temos, que não é processo trabalhista, é processo cível, mas que infelizmente hoje tramita sob segredo de justiça. Né? Eu, aqui em conjunto com o Dr. Bruno, estávamos conversando hoje sobre isso, e o Paysandu vai pedir no processo que seja levantado o segredo de justiça. Uma vez que seja levantado esse segredo de justiça, né, todos poderão ver o conteúdo do processo, ter acesso ao conteúdo do processo, inclusive para saber sobre essa confissão de dívida aí que você está falando, que realmente, né, pode existir nos autos. Muito importante. Nem picolezeiro assina esse clube, pena por isso. Muita gente fica puto comigo, presidente, me permite, colega, porque a gente tem que revelar isso, que está debaixo dos tapetes, doutor Bruno. E eu lhe juro com sinceridade, quando eu vi o seu nome, eu digo, agora sai. Vamos tentar resolver. Porque nem picolezeiro assina um documento desse. Olha, Trindade, a gente está esgotando a pauta do programa, né? Eu tinha que ir lá no teu programa no domingo. A gente está esgotando. Inclusive, você mencionou, eu vou usar te corrigir. Olha só, tu falaste que tu entraste, inclusive com uma cota para salvar a sede social do Paysandu. Falaste 2011, foi 2012. 12, né? Corrigiste o meu diretor, agora eu tive que te corrigir. Ficou no 0x0, então. Ficou 0x0. Não, 1x1. Então, né? pois é. Mas é importante essa etapa, né? Porque realmente a gente tem um registro na época de que o Trindade, né, empenhou valores. Eu lembro disso, eu era conselheiro de oposição nessa época. Né? E já falei, inclusive, que se não fosse, né, a oposição que nós fazíamos naquela época, que era uma oposição responsável, né, e é até interessante para dialogar com o que o doutor Bruno falou aqui. O doutor Bruno passou por diversas administrações, né, e ele se propõe a ajudar o clube, independentemente de quem esteja na presidência, não é isso? É apenas uma coincidência que nós estejamos amigos, que nós estejamos aqui, né, advogados trabalhistas, que tenhamos um respeito recíproco aqui entre nós. Mas tenho certeza que não fosse Márcio Tuma aqui, fosse outro, o doutor Bruno também aceitaria, para ajudar o Paysandu nesse momento difícil. E é isso que a gente espera. A oposição que venha ajudar, a oposição que seja responsável, e foi isso que nós fizemos, Trindade. É por isso que eu estou voltando nesse assunto. Porque você ajudou lá na época, você depositou um dinheiro para ajudar junto com outras pessoas. Isso não resolveu...
É. No Paysandu em julho, eu digo, eu não sou agiota. Na lata, eu Só disse, que- no Felipe Fernando, não sou agiota. E nem quero o título do Paysandu, presidente, que eu não quero mesmo. Não quero. E na época... No Paysandu, tudo. Quiseram me dar um título da Assembleia. Ricardo Rezende, você sabe disso, eu não quero. E na época, Trindade, esse dinheiro que você colocou, dinheiro que outros abnegados colocaram, você vai lembrar disso também, não resolveu. Não tirou. Né? A estratégia não foi acertada. E o que aconteceu? Isso caiu no nosso colo na época. Né? Nós não éramos da gestão do clube. Né? Já tínhamos ganhado a eleição com o presidente Van Dijk, mas no sentido de colaborar com o Paysandu, no sentido de vestir a camisa do Paysandu, nós herdamos essa defesa, fizemos e na véspera do leilão conseguimos salvar a sede social do clube. Então é um orgulho que eu tenho e eu sei também que você participou disso. Tá bom?